Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, te louvamos, te agradecemos e agradecemos a ti por mais uma vez termos a oportunidade, Senhor, de estudar, Senhor, a tua palavra, de meditar, de levar, Senhor, a tua palavra para os nossos irmãos, ó Pai querido, e os demais irmãos que estarão conosco, Senhor, tanto os que estarão ao vivo, Senhor, online, estudando, quanto os que estarão assistindo a esse vídeo, ouvindo esse áudio mais tarde. Ó Pai Santo, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, dar entendimento, firmar, Senhor, os nossos passos, ó Pai, porque nós dependemos de Ti a cada momento, Senhor. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua Torá nos ilumina, Senhor, e por isso, Senhor, nós estudamos, ó Pai, mesmo os escritos nazarenos, sempre com o foco, Senhor, na Tua Torá. Sabemos, ó Pai, que o Teu Filho, Senhor, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, Senhor, ele falava da Tua Torá, assim como o nosso Messias Yeshua falava da Tua Torá. Por isso, Senhor, nós também falamos da Tua Torá, Pai. E ela é a base, Senhor, para a nossa caminhada nessa terra de Techuvá. Pai Santo, toma, Senhor, em Tuas mãos, mais uma vez, ó Deus querido, as nossas vidas, nos dá força e graça. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, nós pedimos a Ti pela vida dos nossos irmãos, que ainda, Senhor, não tem entendimento, que possa, Senhor, abrir os olhos, ó Pai. Toma, Senhor, também, ó Deus, a visão, Senhor, dos nossos irmãos judeus, ó Pai querido, que estão afastados, que não conhecem Yeshua como Mashiach, que eles possam chegar a esse conhecimento, Pai. Que haja paz em nossa terra, que haja paz em Jerusalém. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Então vamos iniciar com um resumo, né, dessa epístola aos Romanos. Então, para que a gente possa pensar e refletir bem sobre o escrito de Paulo nessa epístola, né, nós precisamos ter em mente algumas coisas, né? Sempre ensinamos isso, todas as vezes que vamos falar sobre a epístola de Paulo, nós relembramos isso para que isso fique bem fortalecido na mente de quem já assistiu e que possa iniciar esse entendimento para quem ainda não assistiu, tá? Então, para que a gente possa entender bem, tá, uma epístola de Paulo, é necessário que nós tenhamos aí, não só a epístola de Paulo, né? Praticamente de forma genérica, todas as epístolas das Escrituras. Primeiro, entendermos quem é o transmissor dessa epístola, né? Quem escreveu a epístola, né? Segundo, entendermos quem é o destinatário da epístola, né? Da carta, ou seja, para quem a carta foi escrita, tá? E depois nós compreendermos o contexto da carta, ou seja, por que a carta foi escrita, qual o motivo dessa carta ter sido escrita, né? Porque para que uma carta tenha sido escrita e enviada para uma certa comunidade, né, algo motivou o apóstolo Paulo ou qualquer um dos demais discípulos de Yeshua, né, a escrever. Alguma coisa estava acontecendo na comunidade que fez com que as pessoas precisassem escrever, né? E esse motivo é o que gera, tá, o conteúdo da carta. Então é preciso a gente ter esse entendimento, tá? Uma outra coisa que é importante a gente saber é que quando o apóstolo Paulo está transmitindo a mensagem dele na carta, ele faz o uso de pronomes, tá? E esses pronomes vão identificar de quem ele está falando ou para quem ele está falando, tá? Isso de uma forma mais específica dentro de cada assunto que ele vai estar falando. Quando ele fala nós, nossos, geralmente ele vai estar se referindo a ele e ao povo judeu. Quando ele fala vocês, vós ou vossos, ele vai estar se referindo aos ex-gentios, tá? Ou a gentios, dependendo do contexto. A gente fala ex-gentios porque os membros da comunidade de Roma ou de qualquer outra comunidade, né, daquela época, que estão vivendo em Techuvá, que estão alinhados com
o Deus de Israel, já não são mais gentios. Eles fazem parte da nação sacerdotal, eles fazem parte, né, como nazareno, né, como israelita. Então, fazendo parte, assim, da árvore, da oliveira verdadeira. Então, a gente sempre vai se referir a eles como ex-gentios, tá? Nesse caso, o apóstolo Paulo, ele sempre vai trazer esse entendimento. No decorrer do texto, você vai começar a ter, quando começar a estudar, você vai começar a ter essa intimidade, esse feeling de perceber isso aí. Sabendo disso aí, tendo esse entendimento, né, a gente olha para o capítulo 1, né, antes de entrar no capítulo 2, propriamente dito, a gente olha para o capítulo 1 e vê Paulo iniciando a carta, se identificando, né? E ele vai começar a trazer algumas coisas sobre o assunto. Mas o assunto vai começar a desenvolver mesmo lá a partir do verso 10, do verso 11, 12, e ele vai começar a desenvolver o assunto. Mas logo de início ele dá uma introdução dizendo, falando a respeito dele, né, do que Deus fez, que levou ele a ser esse apóstolo, né? E aí ele vai começar a transmitir a mensagem. Então, se a gente pega, por exemplo, ali, a partir do verso 10, ele fala, olha, em minhas orações, e sempre oro para que, de algum modo, agora ou no futuro, eu possa, segundo a vontade de Deus, ter bom êxito em visitá-los. Ele queria ir até Roma visitar, tá? Aí ele fala, porque eu desejo muito vê-los para poder partilhar com vocês algum dom espiritual que os fortaleça. Então ele começa a desenvolver aqui e falar do desejo dele de ir a Roma, né? Aqui ele não estava preso ainda, quando ele escreveu essa epístola, e ele deseja, ele expressa essa vontade de ir até Roma para compartilhar com os irmãos, né, de Roma. E ele vai continuar esse desenvolvimento aí até que ele vai chegar no verso 16, quando ele vai falar, porque eu não estou envergonhado nas boas novas, né? Eu não me envergonho do evangelho na maioria das traduções, né? Aí ele fala, porque elas são o meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todo que mantém confiança. Especialmente, agora observem isso, olha, especialmente para o judeu, mas também para o gentio. Percebeu como ele faz bem essa separação? Tá? Percebeu como ele mostra bem essa separação? Então, ele continua aí falando, vai continuar explicando. Aí chega no verso 24 do capítulo 1. Este é o motivo pelo qual Deus os entregou à vileza dos desejos de seu coração, a ponto do vergonhoso uso dos corpos alheios. Então, ele vai falar a respeito dos transgressores, do que aconteceu e por que o Eterno permitiu que as pessoas começassem a viver, né, de acordo com os seus desejos da carne, tá? E ele continua falando isso aí e vai desenvolver agora o conceito a respeito dessa vida de transgressão que as pessoas estavam vivendo, ok? Vamos lá, vamos pegar os últimos versos do capítulo 31, do capítulo 1, para a gente entrar no capítulo 2, tá? Que aí a gente vai começar realmente o estudo. Até agora era uma introdução. Então vamos lá. Vamos pegar a partir do verso 29 do capítulo 1, que fala assim, olha, eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância e imoralidade, cheios de inveja, assassínio, rixa, desonestidade, malevolência, são mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e orgulhosos, planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morrer. Então, por isso aqui, a gente sabe de quem Paulo está falando. Paulo está dizendo, dando uma lista de transgressão,
de pessoas, tá? E depois ele fala que essas pessoas que cometem essas transgressões conhecem bem o justo decreto divino, de que as pessoas que praticam essas coisas merecem morrer. Então, quem são essas pessoas que estão praticando isso? São judeus. São pessoas que conhecem a palavra, né? Ou são, incluindo aí, né, ex-gentios que já estão vivendo aí em Techuvá há algum tempo, mas que, por algum acaso, esteja ali cometendo essas coisas também, tá? Então, ele está dizendo que, especialmente, são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Por quê? Porque o gentio que não é aproximado ao Eterno, tá? Não está em Techuvá, ele não conhece a palavra, né? Naquela época, principalmente. Ele não conhecia a palavra, né? A gente vê pela epístola de Paulo aos Efésios que as escrituras foram dadas, né, para os judeus. O apóstolo Paulo fala isso também, né? O apóstolo Paulo fala isso também, que a Torá foi dada para os judeus. Porque os gentios não tinham promessa, não tinham palavra, não tinham Messias. Então, nada do que foi escrito é para os gentios. Então, quem está sendo falado aqui? Está sendo falado de pessoas que já conhecem a palavra, pessoas que conhecem o justo caminho do Eterno, tá? E aí a gente vê que o apóstolo Paulo está fazendo bem essa menção aí. Vamos lá, então. Continuando, lá no verso 31, 32, ele fala: as que praticam essas coisas merecem morrer. Ele fala: entretanto, não apenas continuam a fazê-las, ou seja, essas pessoas sabem que não devem praticar essas coisas, mas continuam praticando. Paulo está sendo bem claro. Continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. Ou seja, estão ali batendo palma para doido dançar. Praticamente é isso que Paulo está falando aqui no linguajar mais comum, né? No linguajar mais leigo, tá? E aí a gente entra no capítulo 2. Olha como é que lembrando que na época que Paulo escreveu a epístola, tá bom? Não havia capítulos e versículos. Era um texto só. Então, faz parte do mesmo parágrafo, faz parte do mesmo texto. Por isso que ele continua no capítulo 2, ele fala assim, olha, ele vai explicar o que ele falou em cima. Portanto, você, independentemente de quem seja, é indesculpável ao julgar os outros. Olha isso. Aqui ele está usando o pronome você, mas, como eu falei para você, nem sempre, né, de forma genérica, ele usa você para se referir aos gentios, mas nesse caso aqui, ele está apontando para aquelas pessoas que transgridem, que estavam vivendo em transgressão, mas que por algum motivo ali estava se achando melhor do que outro. Então, voltando aqui, né? Ele continua, ele vai explicar o que ele estava falando no capítulo 1, dizendo, olha, portanto, você, independentemente de quem seja, olha só, se você é judeu antigo, judeu praticante, judeu que está vivendo, se você é prosélito, ou se você é gentil aproximado, olha o que ele fala, independente de quem você seja, é indesculpável ao julgar os outros. Por que ele fala isso? Porque nós lemos aí nos versos 29 até o 32 que as pessoas estavam cometendo aquela gama de transgressões que ele listou ali, nesse capítulo 1, certo? Então ele fala, você é indesculpável quando julga os outros. Por quê? Você pratica essas coisas e está julgando, está apontando os erros dos outros, ou seja, você tem condições de estar apontando esses erros? Não. Aí ele fala, olha, quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo. Porque para julgar, você tem que estar habilitado para julgar. Ou seja, você tem que ter uma vida ilibada. Se você comete uma gama de pecados, uma gama de transgressões,
você está trazendo condenação para si mesmo. Paulo está falando isso. Ele fala, porque você que julga faz as mesmas coisas que ela, ou seja, que a pessoa de quem você está julgando. Então, Paulo está sendo claro com aquelas pessoas lá. A gente pode refletir nisso para a nossa vida? Não só pode, como deve, mas devemos entender que esse escrito não é para nós. Ele tinha um propósito lá. O grande problema da grande maioria das pessoas que estão no sistema religioso hoje, né, é pegar uma epístola de Paulo, pegar um texto de Paulo, ou até mesmo tem gente que pega Evangelho, tá? Ou até livro de Atos. Pega o texto ali e transfere para si, achando que aquele texto é para si. Não, aquele texto tem um destino, tem um destinatário. Óbvio que a parte moral e ética ali a gente pode trazer, contextualizar para nós e usarmos aquilo que é bom, sim, podemos. Mas precisamos entender que tem um motivo para que Paulo escreveu. E Paulo está dando este motivo aqui. O verso 2, né? Eu vou só reler o verso 1 de novo para a gente pegar o contexto, pegar o fio da meada. Portanto, você, independentemente de quem seja, tá? É indesculpável ao julgar os outros. Quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo, porque você que julga faz as mesmas coisas que ela. O que Paulo está falando aqui é aquela pessoa que comete uma série de transgressões, uma série de pecados, querer julgar uma pessoa que comete um pecado que ela mesma comete. Então, isso traz condenação para ela mesma. E aí, o verso 2, Paulo vai falar: sabemos que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. Tá? Ou seja, não tem parcialidade no juízo do Eterno. Ele aplica a justiça independentemente a quem seja. Ok? Então, é importante termos esse entendimento aí, tá? Sabemos que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente. Ou seja para quem for. Verso 3. Você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele mesmo realizá-las, escapará do juízo de Deus? Paulo está sendo bem claro aqui, tá? Porque tinha pessoas ali em Roma, naquela comunidade, que estavam cometendo aquela série de transgressões que nós lemos lá no verso 29 do capítulo 1, tá bom? E ele continua, olha, ou talvez você despreze as riquezas da sua bondade, indulgência e paciência, por não perceber que a bondade de Deus tem a intenção de fazer você abandonar seus pecados. Olha só, a bondade de Deus, o objetivo da bondade de Deus é fazer o homem abandonar a transgressão. O Eterno usa essa bondade como? Muitas vezes até permitindo que as pessoas vivam do jeito que elas queiram. Por quê? Porque a consequência do pecado, a consequência do erro, a consequência da transgressão é vir julgamento sobre ela. E o julgamento é a forma que o Eterno tem de trazer a pessoa para a realidade, certo? Aí ele fala no verso 5, contudo, por causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, olha o que Paulo está falando para aquelas pessoas, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo juízo de Deus for revelado. Olha isso, irmãos. Assim como o justo acumula para si luz, acumula para si bênção, o ímpio acumula para si a ira, ou seja, dados para o julgamento, que vai ser usado contra ele mesmo. Aquela famosa frase que você vê em filmes de policial americano aí, né? Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Verso 5, né? Voltando aqui no verso 5 para a gente pegar o 6. Contudo, por causa da sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo juízo de Deus for revelado. Verso 6, e preste atenção que aqui Paulo vai fazer uma midrash, tá?
de alguns textos. Ele vai falar, porque ele, agora Midrash, retribuirá a cada um de acordo com seus atos, tá? Ele está fazendo um Midrash de Salmo 62, 13 ou 12, de acordo com a tradução, tá? E esse texto de Salmo está ligado com Provérbios 24, 12. Então, Shaul faz uma Midrash aí, tá? Desse texto falando isso, porque ele retribuirá, o Eterno retribuirá a cada um de acordo com os seus atos. Olha só, aquilo que você pratica, aquilo que você vive. Aí ele vai no verso 7. Aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, olha só, na prática da Torá, ele retribuirá com vida eterna. Olha isso, tá? Com vida eterna. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer. Ira é julgamento e desprazer aqui é o quê? É a retirada da vida eterna. Ou seja, a morte, a condenação à morte. Entendeu? É isso que Rav Shaul está falando aqui. Verso 9, ele diz assim, né? Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Mas glória, honra e shalom para todo aquele que persiste em fazer o bem, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Veja, irmãos, que ele sempre faz essa menção, tá? Desde a do capítulo 1, ele vem falando, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Por que primeiro para o judeu? Porque aos judeus foram dados oráculos. A palavra é dos judeus. A promessa é para os judeus. O Messias é para os judeus. Então, Paulo deixa isso aqui muito bem claro, tá bom? E ele continua, olha, mas isso é o quê? Um favoritismo? Aí Paulo vai falar, por quê? Deus não demonstra favoritismo, caso você tenha essa dúvida. Não é favoritismo, é porque Deus escolheu o povo hebreu lá atrás. Deus escolheu a partir de Abraão que aquele povo, os descendentes dele, seriam os transmissores da promessa para as nações da terra. Então, isso é uma escolha de Deus, não é favoritismo, ok? Paulo está falando no verso 11 que Deus não demonstra favoritismo, né? O Morê Marcelo falou sobre isso aí, questão do favoritismo, que não é favoritismo, né? Mas o que é isso, então? É a escolha que o Eterno fez a partir de Abraão, de que a partir dele, a descendência dele, seria bênção para as nações da terra. E como seria isso? Primeiro, pelo povo, né, os descendentes dele, que seria uma nação sacerdotal. Segundo, pelo Messias Yeshua, que seria aquele indivíduo escolhido como Messias para trazer essa bênção para as nações, porque a partir da obediência dele, as pessoas seriam benditas na terra. Aí o verso 12. Todos os que pecaram fora da estrutura da Torá morreram fora da estrutura da Torá. O que é pecar fora da estrutura da Torá e morrer fora da estrutura da Torá? Aquelas pessoas que não aceitam a Torá como uma regra para a sua vida. São aqueles que nós chamamos de ímpios, de iníquos. Iníquo vem do grego anomos, ou seja, a contra nomos, lei, ou seja, aqueles que não têm lei, aqueles que não aceitam a lei, aqueles que não reconhecem a lei. Então, esses que vivem à parte da lei pecam, né? Ou seja, transgridem aos mandamentos de Deus sem saber que eles existem e eles morrem também fora do aspecto da lei. E o apóstolo Paulo está trazendo isso de uma forma muito clara aqui. E ele continua dizendo, olha, e todos os que pecaram sob a estrutura da Torá serão julgados pela Torá. Como Rav Yohanan tinha dito alguns minutos atrás. Aqueles que vivem sem a lei do Eterno, sem a Torá, serão julgados do conhecimento que eles tinham sem a Torá. Mas aqueles que vivem debaixo da Torá e transgridem
serão julgados pela Torá. A rigorosidade virá da Torá. É isso que Paulo está falando. Porque não são os meros ouvintes, olha bem isso aqui agora, não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos. Olha isso aqui, você vê que o Talmide Tiago, né, Tiago vai trazer essa mesma impressão lá na epístola dele, porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos, mas antes são os praticantes do que a Torá diz, considerados justos à vista de Deus. Ou seja, não é apenas conhecer a Torá, e é aqui que muitas pessoas se enganam. É aqui que muitas pessoas que se achegam a Techuvá e depois se voltam para os dogmas judaicos, se convertendo ao judaísmo, acabam se prejudicando. Por quê? Porque passam a apenas viver, conhecer a Torá, aprende, conhece, mas não vive ela. Como é que não vive? Vai viver só os dogmas, mas não vai viver os dois principais pilares, que é amar a Deus e ao próximo. Por quê? Porque vão dar mais ênfase aos dogmas, às halahot, do que a verdadeira Torá sem mistura. Vamos seguir, verso 14. A gente já viu aí que Deus vai considerar justo aqueles que praticam e não apenas aqueles que ouvem, né, a Torá. Ele fala, pois todas as vezes que os gentios que não têm a Torá fazem naturalmente o que a Torá requer, esses, apesar de não terem a Torá, são a Torá para si mesmos. Ou seja, aquele indivíduo que nós estávamos falando agora mesmo, eu, Marcelo e o Rochigo, né? Aquele indivíduo que não conhece, que ele é iníquo, que ele não vive debaixo, né, da estrutura da Torá. Toda vez que um desse indivíduo ele pratica algo bom que está registrado na Torá, a prática dele está sendo Torá para ele. Quando o Eterno for julgar, vai julgar ele de acordo com as práticas dele. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo faz essa distinção bem clara. E olha que ele continua falando. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela Torá está escrita em seu coração. E esse escrita em seu coração, Paulo está fazendo uma menção, ele fala isso aqui, fazendo uma menção, tá? De Jeremias 31, 32 ou 33, dependendo da sua versão, tá? É uma midrash lá do texto de Jeremias 31, né? Que é a aliança, a Torá sendo inscrita no coração dos indivíduos. E aí ele fala, continua, sua consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes, às vezes, os acusam e outras vezes os defendem, até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas. E aí está entre parênteses aqui na minha Bíblia, tá? Se está entre parênteses é porque é um comentário, tá? Está escrito assim, de acordo com as boas novas que eu anuncio, ele o fará mediante o Messias Yeshua. Ok? Então a gente está vendo aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para aquelas pessoas lá, tá? Que quando essas pessoas que não conhecem, não vivem debaixo da estrutura da Torá, praticam algo da Torá mesmo sem conhecer, isso está sendo Torá para eles. E o Eterno vai observar isso e vai julgar de acordo com a prática dele, tá? E isso vai ser levado em conta, tá? De acordo com o que Yeshua ensinou, ok? Aquilo que a gente sempre fala. As pessoas vão ser beneficiadas pelos méritos da vida justa de Yeshua, ok? Entretanto, se você se diz judeu, agora olha isso. Agora ele vai fazer uma referência para prosélitos, tá? Ou para um judeu que estava vivendo de uma forma totalmente alheia ao que ele deveria viver. Observa bem isso. Entretanto, se você se diz judeu, apoia-se na Torá, orgulha-se de Deus e conhece sua verdade, aprova o que é correto,
porque tem sido instruído pela Torá e está persuadido de ser um guia para os cegos, uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Paulo deu aqui uma gama de informações de uma pessoa que pratica a Torá, que vive e que se entende como um instrutor de Torá, tá? Vive, tá? E, de repente, esse indivíduo se diz judeu, pratica todas essas coisas, vive todas essas coisas, pelo menos em aparência, mas ele vai e fala, no final, dizendo, você não ensina a si mesmo? Ou seja, você faz todas essas coisas de aparência, mas a sua conduta é errada. E aí a gente se remete àquilo que Yeshua falou sobre os fariseus, né? Ouçam tudo o que eles dizem, mas não pratiquem as coisas que eles fazem. E ele mostra isso agora no complemento do verso, ó, que ele fala, porque não ensina a si mesmo. Aí ele fala, pregando, não roube, você rouba? Dizendo, não adultere, você adultera? Você que detesta ídolos, comete atos de idolatria? Aí ele vai chegar, ó, você que se orgulha tanto da Torá, desonra a Deus, desobedecendo a Torá, como está escrito no Taná. Agora ele vai fazer um midrash, tá? Vai fazer um midrash do texto de Isaías 52, verso 5, e Ezequiel 36, verso 20. Ele vai falar, como está escrito no Taná, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os goim, entre as nações, entre os gentios. A Torá se torna viva quando alguém a pratica, né? Quando alguém a pratica. Então, Paulo está trazendo isso, olha só. Ele está apontando os erros do indivíduo. Você se diz servo de Deus, obediente à Torá, ensina as pessoas, diz para não roubar, você rouba. Diz para não cometer idolatria, você comete. Diz para não cometer adultério, você adultera. Aí ele fala, porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. E aí ele continua dizendo, a circuncisão se torna incircuncisão. Deixa eu voltar aqui. Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Ou seja, você se torna incircunciso se você fizer a circuncisão e continuar praticando o pecado, a transgressão. Aí o apóstolo Paulo fala no verso 26, portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, não será a sua incircuncisão considerada circuncisão, o indivíduo adentra ao reino através de Yeshua HaMashiach incircunciso. Começa a praticar a Torá. O que vai acontecer? A incircuncisão dele vai ser considerada pelo Eterno como circuncisão, né? Até o momento que ele chegar a viver uma prática e viver a circuncisão verdadeira, né? E ele continua. Na verdade, o homem fisicamente incircunciso, que obedece à Torá, condenará você. Olha ele falando para aquele prosélito, o apóstolo Paulo falando para aquele prosélito, olha, esse indivíduo que é incircunciso, mas que pratica a Torá, e Deus aceita isso como circuncisão, os atos de justiça dele condenam você. Olha o que Paulo está falando para aquele prosélito, né? Condenará você que, apesar de ter passado pela Brit Milá e ter a Torá escrita, transgride a Torá. Ou seja, vale a prática e a verdadeira intenção do coração. E uma prática limpa, justa, tá? Baruch Hashem. Verso 28. Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. E aqui é o versículo que muitos pegam para gerar e falar que Paulo está pregando contra a circuncisão, que Paulo está pregando contra a obediência à Torá. Tá? Olha o que ele fala aqui. Porque o
judeu de verdade não é apenas o exterior judeu, mas a circuncisão, aliás, a circuncisão não é apenas a exterior física, tá? Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. Quando ele está falando isso, ele está falando a respeito da prática de obediência da Torá. Prática de obediência da Torá. Ou seja, judeu de verdade, israelita de verdade, não é quem o é de sangue, mas é quem o é na emuná, quem o é no coração, na kavaná. É quem pratica de verdade. E aí, por isso que ele fala, porque o judeu de verdade não é apenas o exterior, o exteriormente judeu, ou seja, aquele que é na carne ou que se veste como judeu, né? E ele também fala que cadê aqui? O exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas a exterior, a física, tá? Aí ele fala, ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente, ou seja, é aquilo que vem de dentro. Então, se o cara é judeu de carne, tá? Se veste como judeu, mas ele não é por dentro, não é válido. Agora, se ele é de carne, se veste como judeu e interiormente ele coloca isso para fora também, né? Ele tem o coração circuncidado, então ele é verdadeiramente judeu. E aquele indivíduo que não é judeu externamente, não é judeu de carne, mas tem isso dentro dele, a kavaná é verdadeira, a obediência à Torá é verdadeira, ele também é judeu verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? E a verdadeira circuncisão é a do coração, não literal. A gente está vendo, né, finalizando aqui o capítulo 2 da Epístola aos Romanos, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele esclarece para a comunidade de Roma, tá? Principalmente para aqueles prosélitos, para aquelas pessoas que queriam se achar melhor do que as outras, mas estavam cometendo os mesmos pecados que as outras, tá? Que o verdadeiro servo do Eterno, o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que vive a Torá plena, que vive a Torá sem mistura, sem dogma, tá bom? E assim nós encerramos, né?